pós-doutorado. Pós-doutorado na Ambra, e vamos falar sobre pós-doutorado. Pós-doutorado que eu diria com algumas inovações, um pouco diferente, mas com um fundamento essencial de um bom pós-doutorado, que é ampliar as capacidades, ampliar os resultados, ampliar a autoridade, ampliar os sinalizadores de excelência, diferenciação de pessoas, de profissionais que são doutores e querem conquistar muito mais. E nesse pós-doutorado nós temos aqui a coordenação do professor Felipe Assenzi. O professor Felipe Assenzi tem uma vasta experiência, atua como docente aqui na Ambra University, atua também como docente em programas de mestrado e doutorado em instituições brasileiras, então atua simultaneamente tanto ensinando na Ambra University no nível do mestrado, coordenando o pós-doutorado na Ambra, oferta mentorias e também contribui com vários pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento e em diversos, vamos dizer assim, níveis, não é, Felipe? Mestrandos, doutores, pós-doutores, e o Felipe tem várias soluções que ajudam esses pesquisadores a se tornarem uma versão muito melhor, uma versão muito mais produtiva. E o Felipe tem uma estrutura, um método de escrita chamado método 1 em 10, que ele traz todo esse know-how desse método aqui para dentro do pós-doutorado, para que as pessoas que vão participar desse pós-doutorado consigam ter muito mais produtividade, muito mais qualidade de vida e muito mais resultados ao longo da jornada. Tudo bem, Felipe? É isso? O que mais que a gente pode fazer nessa abertura desse nosso dia? É isso, né, Alfredo? Estou muito feliz em estar aqui contigo. A Ambra sempre produzindo inovações, né? E é curioso como que em diversos momentos do ensino, a gente observa a Ambra sempre como pioneira, né? E a gente está juntos nessa iniciativa de desenvolver um pós-doutorado que atenda a pessoas de todas as áreas do conhecimento e que é muito, que bebe muito da experiência que nós temos nas diversas mentorias com pessoas de 35 países, né? Que tem desafios dos mais diversos e a gente condensar isso e trazer de uma maneira tão organizada, tão sistemática e tão cuidadosa no pós-doutorado na Ambra é incrível, né? Então, feliz em estar aqui contigo e feliz em dar as boas-vindas a essa nova turma que a gente está consolidando agora nesses dias, né? Perfeito. E, Felipe, para a gente começar, me diz um pouco o que é esse pós-doutorado que a gente Sim, está ofertando aqui, conversando sobre ele. nós estamos buscando doutores que têm alguns atributos, né? O primeiro atributo, doutores comprometidos. Comprometidos em quê, Felipe? Em se desenvolverem ainda mais. E chega um momento, né, nesse contexto que hoje muitas pessoas têm doutorado, né, é que os doutores eles sentem que precisam de algo a mais, eles precisam avançar, por exemplo, na sua autoridade acadêmica. Nós temos muitos doutores que ainda não conseguiram isso, né? Não conseguiram ter essa autoridade acadêmica e eles querem isso, né? Então o pós-doc ele está focado muito, ele tem um pilar de autoridade acadêmica. A gente tem uma outra coisa muito importante, Alfredo, que são doutores que ainda não têm qualidade de vida, né? Por mais que seja um pouco subjetivo o que é qualidade de vida, mas a gente pode dizer o que não é, né? Tem muitos doutores que, sabe, dependem de estar até 4, 5 horas da manhã no computador para escrever um artigo que não sai, que ele ainda não sabe se é bom, ele não tem um checklist, sabe, do Inmetro, sabe? O Inmetro que vai analisar se algo passou ou não passou. Então, alguns doutores, eles precisam avançar mais nessa qualidade de vida e eles dependem de uma rotina de produção, de escrita para isso. Tem doutores também que querem mais o que? Aceleração curricular, né? Hoje, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, na União Europeia, o currículo importa muito. E nós temos pessoas tituladas, mas que o currículo não corresponde a essa titulação necessariamente. Então, para quem é o pós-doc em Ambra? É para quem quer autoridade acadêmica, para quem quer qualidade de vida, para quem quer aceleração curricular. E para isso,
você pode ser de qualquer área do conhecimento, né? No caso brasileiro, nós temos aí, salvo engano, 49 áreas do conhecimento. E, independente da sua área, o pós-doc é para você, um pós-doc em ciência, em conhecimento, né? E como que então, né, Felipe, alguém poderia dizer, mas eu sou da biologia, eu sou da fisioterapia, eu sou do direito. O que une tudo isso, todas essas áreas, é o método em 10, né? Que é o método que hoje é usado por pessoas de 35 países, é um método de escrita acadêmica e que você vai masterizar, vai dominar nesse pós-doc. Então, a gente reuniu todas as angústias que um doutor geralmente tem na sua carreira acadêmica e a gente, dentro da Ambra, falou assim: vamos embora declarar guerra a essas angústias e criar um pós-doc que vai fazer com que essas pessoas saiam dele com muito mais resultado, muito mais segurança e colhendo os frutos, né? Porque muitos doutores têm essa sensação de não colherem os frutos daquilo que eles estudaram tanto. Então, é essa a ideia por trás do pós-doc, né? Faz sentido isso? É muito bom isso que você está falando, Felipe, porque é o seguinte, a pessoa já fez um doutorado, ou seja, a pessoa chega, vamos lá, fez um doutorado, sei lá, algum tema do mundo do direito, né? Ou um tema de alguma outra área, ciência política, né? Então essa pessoa sabe muito e conhece muito daquele tema. O que a gente vai pegar no pós-doutorado é adicionar essas habilidades e esse meta-conhecimento sobre pesquisa, sobre produtividade, e aquela pessoa ela vai se transformar em uma pessoa muito mais produtiva. A partir do momento que ela consegue ser mais produtiva, ela consegue fazer mais investindo, vamos dizer assim, de forma mais otimizada, e ela consegue ter resultados muito melhores do que outras pessoas que não usaram esse caminho. Vamos pensar assim, se a gente tivesse lá o doutor em ciência política, a gente conseguisse ter dois iguaizinhos até esse momento, e um vem aqui e vai fazer o nosso pós-doutorado, o que a gente vai perceber é que o outro, dependendo das escolhas, não, maioria, 99,99% das escolhas que ele for fazer, ao final do pós-doutorado, esse que fez, ele vai se transformar numa pessoa muito mais produtiva e, consequentemente, muito mais percebida pelos pares dele como uma autoridade. Logo, a partir do momento desse aumento de produtividade e da percepção das outras pessoas que esse profissional ele é uma autoridade, os resultados vão chegar como uma consequência mais natural. Acho que é Uhum. bem nessa linha, né? Exatamente, exatamente, né? E tem um valor enorme, né? Você fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, numa instituição respeitada, que você, de fato, vai poder colher os frutos disso, não só para a questão do certificado, mas além disso, né? Para as competências e habilidades que a pessoa desenvolve, né? Mas, Alfredo, assim, o nosso pós-doc não foi criado agora, né? A gente já criou há algum tempo. Mas algumas pessoas poderiam estar perguntando, né? Por que que vocês estão fazendo esse encontro agora, né? Por que que vocês estão fazendo essas ações de divulgação nesse momento, né? O que está por trás disso? Conta pra gente. Bem, o que está por trás disso é que 2025, 26, 27, 2030 vão chegar. E aí o doutor pode ser um doutor muito melhor, muito mais percebido como uma autoridade em 2027, 2030, dependendo do que ele escolhe fazer agora nesse ano de 2024. Não vai ser o que não é da mesma forma como ele não é doutor pelo que ele fez ontem, e sim por toda uma jornada, as escolhas que as pessoas fazem, elas são as escolhas que vão determinar e vão acelerar os resultados ou transformá-los em melhores ou mudar um pouco o meu nível de resultado, no caso, o nível de resultado do doutor que está nos ouvindo. Né? E o que a gente percebe é a Ambra teve primeiro mestrado aprovado em 2017. Então, nós tínhamos mestrado integralmente via internet aprovado em 2017, começamos a primeira turma em 2018. Naquela época a gente recebia muitas críticas.
eu gosto até de fazer umas vozinhas quando eu comento essas coisas, né? Porque é o mimimi do cara, né? Mas não dá para fazer mestrado, ensinar via internet. Não dá, campeão. 2020, 21 e 22, esses caras que passaram dando porrada na gente em 2018, 17, 18, 19, que era impossível, que não dava, todos esses caras passaram a defender e achar lindo e ótimo aquilo que a gente já fazia na AMBA ensinando via internet, sei lá, desde 2010. Então, e na verdade o cara pegou o mestrado que ele tinha, a maioria das instituições fizeram em 2020 e 2021, que a gente fazia em 2010. E em 2019, 2018, a gente fazia um negócio totalmente diferente, muito, muito melhor. Então, do ponto de vista tecnológico, nós não somos uma instituição que nasceu no mundo pandêmico. Não, a gente já tinha mais de 10 anos quando veio esse grave problema que foi a pandemia, e a gente já estava num outro patamar. Nós já éramos uma instituição integralmente via internet, onde professores trabalhavam aqui, quer dizer, você começou a trabalhar, a gente não tinha apertado a mão. Depois a gente passou a apertar a mão, a nos conhecermos, vamos dizer assim, fora do mundo via internet, fora do ambiente de trabalho. Então, o pós-doutorado da AMBRA, eu acho que ele é um amadurecimento natural da instituição, um amadurecimento toda essa jornada que começou em 2012, quando a gente decidiu que ia ter mestrado, em 2017, quando nós aprovamos os mestrados, em 2018, quando nós começamos o turma de mestrado, posteriormente entraram outros mestrados. Então, acho que é um amadurecimento da instituição e a gente está oferecendo agora, para você que está vendo, eu diria que é o melhor momento para você fazer o seu pós-doutorado. Isso é muito legal, né? Você vê toda a maturidade que se desenvolveu ao longo de todos esses anos e que a pandemia, é óbvio que ela foi um desastre, mas de alguma maneira ela confirma que é possível você ter um ensino remoto de alta qualidade, se você tiver uma concepção pedagógica para isso, né? O que acontece é que as pessoas não tinham concepção pedagógica alguma e aí usaram de uma maneira paliativa algumas instituições na época da pandemia e, e não ofereceram algo de fato que funciona, né? Mas isso é muito importante. Agora, algumas pessoas podem estar se perguntando, Alfredo, a gente já falou também para quem é esse mestrado, né? Para quem é esse pós-doutorado, para pessoas de todas as áreas do conhecimento, pessoas que são doutoras, né? Mas esse pós-doutorado ele tem um investimento por trás, né? E muita gente vê investimento como custo, o que, na minha opinião, é algo equivocado, né? Nem todo investimento é custo, pelo contrário, né? Conta pra gente um pouco sobre isso, assim, por que a pessoa deve fazer um investimento financeiro nesse pós-doutorado? O que que gera para ela, né? E como que isso, na verdade, não é um custo? Exatamente. O que é um custo? Custo é, por exemplo, o dinheiro que eu gasto para ter um carro. Isso é um custo. Agora, poxa, se eu compro um livro e esse livro melhora, eu aprendo uma página daquele livro, já dá um retorno muito maior daquele livro, né? E tem várias coisas que têm um retorno do investimento. Se eu posso comprar um carro para, sei lá, alugar para alguém fazer um dinheiro com um carro, isso é um ativo. Ou eu posso ter um carro que é só o meu carro, que eu poderia ter um carro de 20 mil e eu tenho um carro de 100 mil, por exemplo. Então, de 100 mil e de 20 fazendo a mesma coisa, eu tenho 80 mil ali de passivo, né? Ou seja, é algo que gera despesa, alimenta talvez o meu ego, alimenta alguma coisa e tudo. Agora, como que a gente tem retorno na vida? A gente tem retorno resolvendo problemas que aparecem no mundo para as outras pessoas. Essa necessidade de resolver problemas, ela usa muito o nosso intelecto, especialmente o doutor. O doutor não trabalha necessariamente, a maioria deles, com algo que não tem a ver com o intelectual dele. Ele trabalha necessariamente com um conhecimento muito aprofundado, com o intelecto dele. Então, quando ele vai decidir em fazer um investimento financeiro, ele está fazendo um investimento financeiro no desenvolvimento dele, para se transformar ao longo de uma jornada num profissional com muito mais conhecimento, com muito mais produtividade e um profissional que é percebido pelos outros como mais autoridade. E esse conhecimento é o que faz com que a maioria dessas pessoas, elas trabalhem e elas tenham um resultado financeiro. Por exemplo, meu resultado financeiro, ele vem necessariamente do meu conhecimento.
do que eu aprendo, do que eu sou capaz de mudar, de melhorar. E o Alfredo de hoje, eu não sou o mesmo Alfredo de 2010, que eu já trabalhava na Ambra em 2010. Não, em 2010 para cá eu aprendi um monte de coisa. Por exemplo, cheguei em 2017 e falei, pô, vou fazer um curso aqui, uma reciclagem, e fui lá, escolhi uma instituição no Canadá, fui no Canadá e fiz um investimento de $20 mil. Dei $20 mil do meu bolso, a Ambra não me pagou esse dinheiro, então fiz uma reserva, fui lá, morei lá durante um tempo e fiz um investimento de $20 mil para quê? Para nutrir o quê? O Fredo se torna um profissional muito melhor. Isso era retorno para mim. Era retorno para o meu trabalho. Gera retorno para a instituição que eu trabalho, me transforma num profissional melhor. Esse processo todo, ele vai melhorar a minha vida, a vida da minha família, eu tenho mais produtividade, mais qualidade, e também a vida dos meus clientes, das pessoas que trabalham comigo, de todo mundo. Então, a ideia é que a pessoa invista esse financeiro e ele vai ter resultado porque vai melhorar para ele. Esse é o ponto, né? Isso. Não, e é aquela história, né? Às vezes na nossa vida, a gente precisa fazer algum investimento financeiro para a gente também se comprometer mais, né? Então, às vezes, quando a gente coloca, digamos, a parte financeira na frente, fala, eu vou investir nisso, de alguma maneira, isso pode se tornar um comprometimento maior da pessoa em fazer dar certo. Porque, no mínimo, pelo menos é esse o meu raciocínio, quando eu invisto em algo, como é no nosso pós-doutorado aqui, eu preciso ter um retorno direto ou indireto daquilo que eu investi. E aí eu tenho que fazer dar certo, né? Óbvio que não é milagre, tá? E o fato de eu ter investido para muitas pessoas faz com que elas se comprometam mais, sabe? Então acho que isso é um ponto bem legal da gente Exatamente. usar o investimento financeiro como um gatilho para ou vai dar certo ou vai dar certo, né? Exatamente. Você está muito mais comprometido quando você faz esse investimento financeiro, porque você vai ter um investimento humano também, né? Agora, esse investimento financeiro, ele é um investimento que vai aumentar esse nível de compromisso das pessoas, certamente. E, Felipe, quais as vantagens que as pessoas têm de entrar no pós-doc nesse momento agora? Vamos lá. Muitas vantagens, né? Ainda é um diferencial você ter um pós-doc. Primeira coisa. Ter um pós-doc nos Estados Unidos, ainda mais. Terceira coisa, não estamos falando aqui de algo que você coloca no currículo e pronto. Isso daí seria uma visão até muito reducionista do que o pós-doc pode te oferecer. A gente está falando de benefícios claros, tangíveis, que a pessoa tem com o método em 10 na mão. Qualidade de vida, mais resultado, aceleração curricular. Nós temos, inclusive, pessoas que mostram, né, que, ó, quando eu passei a usar o método em 10, a dominar o método em 10 de escrita acadêmica, eu consigo organizar muito melhor a minha vida, o meu dia a dia. Eu consigo enviar um artigo e ele ser aprovado. Eu consigo ser aprovado num concurso, porque agora eu tenho um currículo competitivo. Eu consigo usar o em 10 até na minha prova de aula do concurso. Então, tudo que a gente faz, na minha interpretação, a gente não deve focar somente em linha de currículo. Eu acho que é uma visão. É legal você ter a linha de currículo, né? Isso daí vai te abrir portas, isso vai te abrir espaço. Mas se você consegue reunir linha de currículo com a tua vida ter muito mais qualidade e, ao mesmo tempo, muito mais resultado, esse é o melhor dos mundos, né? Então, fazer agora significa você ter tudo isso. Lembrando que nós, apesar de ser um pós-doc 100% online, e você poder fazer esse pós-doc morando no Brasil, nós temos encontros presenciais opcionais, né? Então, vai ter a Ambra Conference nesse ano, vai ter também encontro nosso no Rio de Janeiro.
né? Então, em diversos momentos, nós vamos criar esses encontros como espaços de aproximação entre os pós-doutorandos, de networking, de sinergia e de todas essas coisas. Então, é o melhor momento para você fazer, porque se você esperar uma turma lá na frente, você já perde certos encontros aí que não são obrigatórios, mas que você poderia participar de graça. E você imagina você palestrar num evento, né, da Ambra, colocando lá nas suas redes sociais, nos Estados Unidos, ou até mesmo no Rio de Janeiro. Tem vários benefícios intangíveis disso, né? Então, é o melhor momento. Para não, assim, eu poderia ficar o dia inteiro falando dos motivos, né? Mas mais um motivo. Estamos iniciando 2024. Esse é o momento de aceleração. A pessoa pode terminar 2024 com muito resultado, né? E, geralmente, Alfredo, as pessoas têm uma dificuldade no mundo acadêmico em calcular o custo da inércia. Se você não fizer algo, isso pode ser caro também, né? Normalmente é o maior custo que a gente tem, né? Um dos É, maiores exatamente. custos, né? O maior custo que a gente tem é exatamente o que a gente deixou de fazer, deixou de aprender, que poderia ter gerado um grande resultado na nossa vida. Exatamente. Você deixa de estar Infelizmente. dentro de um grupo super especial, numa instituição super especial, usando métodos que são validados em 35 países, e você fica de fora disso. O pós-doc vai estar aqui, mas será que a vida melhora se você não estiver dentro? A gente vai estar aqui, a Ambra vai estar aí, o método INDES vai estar aqui, já está aqui há muitos anos a Ambra, o método INDES, tudo está aqui. Será que a vida fica mais fácil estando de fora? Né? É uma reflexão. Esse vai estar aí. Eu lembro que em 2017, 2018, o pessoal, será que esse mestrado vai ter? Eu falei, cara, decide aí. O que eu te digo é 2025, 2024, 2023 vão chegar. Então, 2018, 2023 estava longe, né? Acabou 2023, já chegou e já acabou. O cara que entrou no mestrado lá em 2018, não, ele concluiu o mestrado. O que não entrou, por exemplo, ficou. Muitos deles estão na mesma na vida, né? Então você pega, por exemplo, teu aluno lá, o Júlio, que entrou no mestrado em 2018, publicou vários artigos em vários congressos, em periódicos, livro em autoria com outras pessoas, capítulos de livro publicado, acho que entrou num doutorado, foi até um dos 2 bolsistas do doutorado, porque ele fez investimento no mestrado. Só a economia que ele teve no doutorado foi mais de 150 mil. Mas por quê? Porque em 2018 ele tomou uma decisão, que essa decisão mudou a vida dele. Foi procurador-geral do município. Mas por que ele foi procurador-geral do município? Porque ele era uma das pessoas mais qualificadas lá. Percebido pelos outros como uma das pessoas mais qualificadas. Então, assim, eu vejo a pessoa, coloca, às vezes, a gente divulga alguma coisa de vaga na Ambra, o pessoal, eu já tenho um doutorado. Eu falo, pô, parabéns. A vaga aqui na Ambra, o doutorado é o requisito mínimo. Então, você precisa ter o doutorado como requisito mínimo para se inscrever, né? Agora, o que você tem a mais, o que você apresenta mais de diferencial é que vai chamar a sua atenção e vai te fazer com que você consiga. Então, por exemplo, a gente, ano passado, nós tivemos a oportunidade de mandar algumas pessoas para a Europa para fazer cursos com financiamento do Erasmus Mundo, né, financiamento da União Europeia, e a gente é uma chamada, por exemplo, que a gente abre aqui para professores da Ambra e também para os pós-doutorandos mandarem proposta. Então, o pós-doutorando pode até ir lá, financiado pela União Europeia, ministrar um curso no programa Erasmus Mundus. Né? Nós mandamos, por exemplo, 2 pessoas ano passado, esse ano a gente deve mandar também mais alguém. E, enfim, as oportunidades que se abrem, elas podem ser muitas. Isso aí, isso aí. Exatamente, né? E tem vários pós-doutorados no mundo e no Brasil também, né, Alfredo? Mas, na tua visão, assim, o que que faz com que esse pós-doc seja tão diferente? Ele é muito diferente mesmo, né? Mas conversa aqui com a gente sobre isso.
E o que eu acho que faz tão diferente, Felipe, é que ele não é um pós-doutorado mais do mesmo do doutor que já é doutor, sei lá, de novo, ciência política, falando com uma outra pessoa de ciência política. Não, ele é um pós-doutorado que ele traz uma série de habilidades que vão fazer com que a pessoa use esse conhecimento que ele já tem de uma forma muito melhor e esse conhecimento vai projetá-lo melhor para os outros. Outra grande vantagem, a gente já falou em várias, né? Mas, por exemplo, a AMBRA é uma instituição onde nós temos muito contato e muita proximidade com as pessoas. Então, nossa instituição é uma instituição que a gente sabe, as pessoas conhecem, as pessoas pelo nome, a gente contribui, a gente vai, a pessoa quer criar, sei lá, um grupo de estudos, nós vamos conduzir para que ela crie um grupo de estudos. Lá dentro do pós-doutorado eu quero criar um projeto de estudo temático, então nós vamos dar ferramenta para a pessoa criar um projeto de estudo temático. A pessoa vai fazer uma organização de eventos, de palestra, então nós vamos trabalhar aqui, dar todo o suporte para ele fazer. Então nós temos equipe que vai ajudar esses pós-doutorandos, de fato, a não só com toda a parte de estrutura e metodológica do I10 que a gente já falou, isso aí já teria um valor absurdo, vai dar grande retorno para a pessoa, imagina um aumento de produtividade que a pessoa vai ter. Vamos pensar assim, se você pudesse fazer a mesma coisa que você faz com o dobro ou vamos dizer assim, um triplo da produtividade, o que significa isso? Significa que você investiria metade do tempo, né? Ou um terço do tempo para ter o mesmo resultado. Então, o que você poderia fazer a mais? Então, toda essa parte de produtividade que você vai ter e o apoio e suporte de uma instituição de ensino que está aqui para ajudar você, doutor, a ser um doutor muito melhor, a destacar. Você não vai ser só mais um, você é sua pessoa, com o seu nome, e nós vamos oferecer várias equipes distintas para ajudar você a fazer algo. Né? Então, coisas desde tecnologia a braço, gente mesmo, para contribuir com cada pós-doutorado. Muito legal isso, porque geralmente, né, os pós-docs, eles são muito solitários, né? A pessoa vai lá, estuda, faz uma pesquisa, ou então escreve um texto, mas é uma atividade solitária e não é a nossa proposta. Vocês vejam, pessoal, que não só você tem uma proximidade comigo enquanto seu supervisor de pós-doutorado, mas você tem toda uma equipe por trás trabalhando para sua autoridade acadêmica. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer quando você ingressar no pós-doutorado é desenhar um plano contigo, tá? Então, um plano de quê? De autoridade acadêmica. A gente precisa, para construir autoridade acadêmica, analisando o seu currículo, analisando o seu momento, a sua jornada, vamos fazer isso, 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 isso. Quando a gente fala que a gente quer que você tenha mais qualidade de vida, mais autoridade acadêmica, você tenha mais aceleração de currículo, você tenha tudo isso, não é só no sentido de você apertar play e assistir uma aula. É que a gente bota o nosso na reta e a gente coloca equipe e a gente coloca direcionamento, a gente coloca planejamento, que é uma palavra que muitos doutores nunca tiveram contato com planejamento desde a graduação, muito menos em mestrados e doutorados. Então, eu mais próximo contigo, mas toda a equipe estaremos trabalhando para você. Por isso que é muito diferente de um pós-doc solitário que você entrega alguma coisa no final e segue sua vida com uma linha de currículo a mais. O nosso propósito é de desenvolver acadêmicos que vão liderar as suas diversas áreas do conhecimento. E para isso a gente sabe e a gente se compromete a entregar muito mais do que geralmente você receberia em qualquer pós-doc, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Tá? Exatamente. E, Felipe, voltando mais uma vez né, no momento, né, de novo, por que você diria para alguém começar o pós-doutorado agora? A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que é um ponto importante. É, eu adicionaria o seguinte: a gente, dentro da Ambra, a gente está muito comprometido em acompanhar essa turma com lupa, né? Com lupa. Então, precisa de estrutura? Temos estrutura. Precisa de equipe?
Temos aqui. Precisa de um supervisor bem focado na pessoa, bem próximo da pessoa, né? Acho que vai virar até amigo, né? De tanto que eu vou falar com a pessoa, vira até amigo, né? Então, precisa. Precisamos liderar nas áreas do conhecimento, então beleza. Ou seja, a pessoa ela está entrando em algo que me parece um bom acordo, porque a instituição e as pessoas com as quais ela vai se relacionar são pessoas que talvez estejam mais interessadas do que ela própria no sucesso dela, né? Então a gente vai acompanhar com lupa, sabe? De perto. Aquela coisa, sabe? Você pode ir para academia, muitos pós-docs, né? Vou fazer essa metáfora aqui. Você entra na academia e você faz seus exercícios lá e no final, beleza. Aqui você vai ter uma equipe de nutricionista, personal, nutrólogo, que vai te acompanhar nisso, porque de fato a gente não está de brincadeira com a história de ninguém nesse pós-doc. Pelo contrário, tá? Então, fazer agora, você tem todas as probabilidades a seu favor. Eu te diria que só dá errado se você dormir o tempo do pós-doc inteiro, mas você não vai dormir, né? Vai estar acordado e a gente vai estar sempre junto com aquela pessoa. Sei que no mundo acadêmico às vezes tem os procrastinadores, né? Eu sou procrastinador e eu ter alguém do meu lado planejando comigo, não é assim, subjetivamente, não. Planejando, fazendo um checklist, me ajudando na implementação, equipe do lado, equipe do outro, preciso organizar evento, preciso organizar coletânea, preciso publicar, preciso isso, preciso aquilo. E ter alguém que cuida dessa parte, que muitos doutores sentem carência, esse é o melhor momento. É essa a nossa proposta para essa turma. Perfeito. Eu acho que tudo isso é muito importante, né, Felipe? Porque, por exemplo, você falou uma coisa que tem muito a ver com networking. E a gente fala aqui que o networking ele é algo muito relevante, especialmente não é o networking de quem eu sei da existência, mas é o networking de quem sabe da minha existência. Eu costumo dizer que assim, não é sobre você ter o e-mail da pessoa, é sobre a pessoa no celular dela ter o seu nome. Se mandar uma mensagem, vai aparecer o seu nome. Se eu mandar uma mensagem para alguém, vai aparecer o meu nome. Então, esse network é o que faz ter valor. Eu lembro, eu já contei essa história várias vezes, né? Mas, enfim, recentemente uma empresa gigante aqui dos Estados Unidos foi fazer seleção de consultores educacionais e a gente ficou sabendo aqui da consultoria porque eu conhecia uma pessoa e essa pessoa falou: Alfredo, o pessoal está contratando aqui uma consultoria educacional. Não quer mandar uma proposta? Vocês fazem consultoria na Ambra? A gente faz. E acabou que, por conta de contatos, a gente conseguiu fazer uma consultoria. E o pessoal lá, o vice-presidente da empresa, falou: poxa, mas essa instituição eles ensinam muito em português. A gente falou assim, mas a gente ensina em português, mas a gente ensina em inglês também. Nós falamos português, falamos inglês também. A consultoria a gente sabe que é inglês, vai te entregar tudo em inglês, você avalia a proposta em inglês, tudo em inglês, você avalia. E acabou que gerou um resultado de uma boa oportunidade para a instituição, para mim, para todo mundo, e pela consultoria, baseado no networking. Então, o networking, quando ele é um networking de valor, quando as pessoas estão ao seu lado, te conhecem, elas querem fazer com que você melhore, ele pode abrir muitas portas. Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas acabam trabalhando só no networking que eu chamo de networking local. Então, Uhum. só ali naquele sub-sub dele, e eles esquecem que eles poderiam ter um networking um pouco mais global. Então, por exemplo, você, Felipe, tá aqui na Ambra, tá atuando em outras instituições, a pessoa vai fazer pós-doutorado com a gente, ela vai ter contato com gente dos Estados Unidos, vai colocar os Estados Unidos no currículo, vai poder, enfim, ampliar significativamente o número de pessoas que estão ao lado dela e, para, como você bem falou, interessados em fazer com que esse doutor ou essa doutora realmente se destaque e tenha muito mais autoridade. Perfeito. É isso aí. E, Alfredo, vem sempre aquelas perguntas assim, mais clássicas, né? Por exemplo, é via internet? Ou é 100% via internet?
Tem eu li que tem encontro presencial, é obrigatório, Uhum. é em português, é em inglês, eu sou da química, eu sou da engenharia, eu sou das ciências sociais, é para mim. Falei um monte de perguntas, né? Mas conta pra gente aí. Tá, vamos lá. Então, Vai lá. vamos lá. Primeiro, via internet é sem fronteira, não importa onde você está. Então, ontem eu estava falando com uma pessoa que tinha uma pessoa de Tefé, aí tinha alguém de Orlando, tinha outra pessoa de Miami, tinha outra pessoa de Brasília numa mesma reunião, todo mundo conversando, todo mundo se conhecendo, cada um sabendo o que cada um faz. Né? Então, é sem fronteira, é via internet, onde você vai ter acesso a métodos, técnicas, conhecimento, pessoas, especialmente pessoas que vão ajudar você. Presencialmente, nós temos oportunidades de encontro, por exemplo, pós-doutorando, eu quero fazer uma palestra na Ambra Conference, ok? Manda a proposta da palestra na Ambra Conference, vem aqui, vai fazer uma palestra na Ambra Conference ou faz um encontro de reunião opcional. Então, a parte presencial, ela vai ser sempre uma opção para aqueles que querem, não é uma obrigação. O que é necessário e obrigatório pode ser feito integralmente com grande excelência via internet. Eu tenho professores aqui na Ambra que trabalham comigo há mais de 10 anos. Eu nunca apertei a mão da pessoa. Eu tenho que ficar pensando assim, cara, já apertei a mão do fulano. Não, nunca apertei, porque eu nem sei mais se eu já apertei ou não a mão da pessoa. Quando eu estou em alguma cidade que o professor mora, normalmente eu ligo para a pessoa, vamos tomar um café e tudo, mas enfim, a gente se conhece, trabalha junto. Então, tudo é via internet. Você, obviamente, pode escrever em português. Se você quiser produzir em inglês, também é uma opção, não é uma obrigação. A obrigação é produzir, gerar resultados, ter publicações. Quem quiser escrever em inglês, escreve em inglês. Quem quiser escrever em espanhol, escreve em espanhol. Quem quiser escrever em português, escreve em português. Então, o idioma também tem uma certa flexibilidade, a depender do interesse de cada um. Então, é um pós-doutorado onde a gente usa, né, tem o mundo da modernidade líquida, eu gosto de falar do mundo da modernidade em cloud. Né? Então, é muito mais amplo esse mundo, ou seja, a gente fala e se comunica e produz e trabalha hoje sem fronteiras, onde não importa a relevância geográfica de onde você está, você não precisa se mudar para Orlando para ter acesso ao pós-doc, você não precisa se mudar de estado, de cidade, de país. Você vai ter o acesso de onde você está. E esse acesso, talvez, ele vai fazer até com aquele que quer mudar de cidade, estado, país, talvez vai ser a diferença da pessoa mudar de cidade, estado, país. Talvez vai ser exatamente esse investimento que a pessoa está fazendo agora, que lá na frente pode aparecer uma oportunidade, mas aquela oportunidade é para quem já tem um preparo. Né? Não é para, Alfredo, mas que oportunidade pode aparecer? Diversas, inúmeras. O que eu te digo não vai aparecer uma oportunidade e ela vai ficar esperando você fazer o pós-doc. Não. Ela aparece para quem já fez. Então, quando você fizer, vai aparecer. Eu espero que você não seja a pessoa que daqui 2, 3 anos vai pensar assim, nossa, se eu tivesse feito o pós-doc, dava para eu entrar nisso aqui, olha que coisa. Uhum. Tá? E aí a Perfeito. pessoa vai mandar uma mensagem para ele, dá para fazer o pós-doc em um mês? Aí a resposta vai ser não. Não. Não, se tivesse entrado. Hoje é o melhor momento, tá? Então, você está sabendo do pós-doc, o melhor momento é hoje. O segundo melhor momento vai ser a semana que vem, né? Aproveita e conta pra gente sobre a duração, Alfredo, do pós-doc. Você acha, Felipe, que é melhor? Sim. A gente, a gente recomenda que a duração seja de um ano, tá, pessoal? A gente recomenda nas suas candidaturas aí, a gente pode fazer sugestões diferentes, tá? Mas é uma recomendação nossa. Ah, Um ano para você vai ser um profissional muito melhor e você vai ter gente para te ajudar a que você tenha muito mais resultados e principalmente seja percebido por outras pessoas como alguém muito melhor, com muito mais autoridade. De novo, se a gente pudesse ter dois iguaizinhos, tenho certeza que você iria ver. Eu não tenho dúvida que se a pessoa tivesse uma forma de ver o futuro e ela assim, se eu fizer esse pós-doc, o que eu vou
ter lá de resultado. E se eu fizer outra coisa, o que eu vou ter de resultado, eu tenho certeza que quem está vendo a gente iria entrar no pós-doc. Infelizmente, isso não existe ainda, né? Então, Uhum. não existe, nem tem como existir. Mas as oportunidades, elas vão aparecendo. E as oportunidades aparecem para quem se preparou no passado. Então, Sim, exatamente. Né? Lembrem-se que o currículo é um registro do seu passado e do seu presente. E você só consegue acessar as oportunidades de hoje se o teu passado ou o seu presente permitir, né? E muita gente adia isso e aquilo, você colhe o que você planta, ou o que você não plantou, né? Então, por exemplo, Felipe, o exemplo da consultoria que eu falei, né? Se eu tivesse chegado e tivesse, não, eu consigo dar a consultoria, eu só tenho que aprender inglês para dar a consultoria. O cara não vai esperar eu aprender inglês, eu já uhum, saber o inglês para dar consultoria, né? Enfim, então tem que estar pronto. Ah, deixa eu aprender alguma coisa. Não, é, eu estou contratando uma consultoria aqui para uma empresa multimilionária. Você quer mandar uma proposta, tem que estar preparado para fazer essa consultoria. Né? É agora. Não isso vamos aí, esperar você fazer algo para daqui 2 anos você estar apto a isso. Então, sim. quanto mais você investe, quanto mais a pessoa investe em conhecimento, no desenvolvimento intelectual dela, mais ela aumenta as possibilidades que podem aparecer para ela. Quanto Uhum, mais possibilidades as pessoas aumentam, aí a gente entra bem na ideia do Taleb, ou seja, menos frágil aquela pessoa é, porque ela tem mais possibilidades. E aquela outra pessoa que fica só reclamando, esperando que algo bate no que ela já tem hoje, ela vai definhando. Porque a realidade é isso, o cara vai definhando. Então, se você publicou seu último artigo ano passado, ok, tem um ano. Daqui a 2 anos, se você não publicar nada, seu último artigo vai ter 3 anos. Então, você vai, ou você melhora, ou você vai definindo. Né? Então, quem quiser escolher o caminho de progredir e tiver um doutorado, venha aqui conosco no pós-doutorado. isso aí. E fala pra gente, Alfredo, a gente já está caminhando para o final, mas inclusive eu já antecipei algumas perguntas da galera do chat, né? Mas como iniciar essa application, né? Essa candidatura? Eu, inclusive, vou colocar aqui no nosso chat o link para o pessoal saber mais e até mesmo sobre valores, né? No chat tem lá também a questão de valores. Conta pra gente aí. Vamos colocar no link do YouTube essas informações no comentário do vídeo do YouTube, Felipe. E basicamente, assim, o site da Ambra vai ter o pós-doutorado com a foto do Felipe, tem um formulário pequeno, você levanta a mão, vai ter uma equipe de admissão liderada pela Natasha que vai conduzir você durante o processo de admissão. Você vai mandar os documentos que comprovam que você tem um doutorado, então algumas pessoas às vezes ainda não têm o diploma, mas tem uma ata, tem uma declaração. Então, cada instituição tem algum documento distinto, a gente precisa saber que você, de fato, concluiu o seu doutorado. Né? Tá? Então, você vai mandar documentos acadêmicos, vai mandar o seu currículo, aí o currículo pode ser o currículo Lattes, um outro currículo que você tenha, e você vai fazer um memorial, onde a gente vai compreender muito sobre o seu estágio hoje, sobre projetos e planos seu de futuro, e com isso nós vamos fazer uma entrevista e nós vamos avaliar se nós temos condições de te ajudar. Ao entendermos que nós temos condições de te ajudar, nós vamos oferecer uma vaga para você no pós-doutorado. E aí vai começar todo o processo de, ok, quais são os seus objetivos? São esse. Ok, nós podemos ajudar para isso. Vamos trabalhar, fazer todo esse planejamento para que você alcance os seus objetivos. Eu só não é o objetivo do Alfredo para você, é o seu objetivo. Talvez a gente pode te dar alguma ideia de alguma coisa e mudar um pouco o que você pensa, talvez melhorando, né? Com certeza a gente consegue contribuir também com isso. Então, começa informando lá no site da Ambra alguns dados básicos. Alguém da equipe de admissões da Ambra vai fazer contato com você. Se não tiver um contato rápido, a pessoa que aguarde um pouco, às vezes tem, enfim, várias pessoas que pedem informações, mas a gente sempre fala com todo mundo, um a um, e vamos conduzindo no próximo passo até chegar no final, e você só vai chegar no final quando você compreender que o pós-doutorado vai de fato contribuir com você. Tá?
Perfeito, é isso aí. Então, você escolhe a Ambra, mas a Ambra também te escolhe, né? A gente faz essa análise e tivemos já diversas candidaturas nessa última semana, né? E é muito cuidadosa a análise que a gente faz, não é uma coisa, até para a gente preservar esse caráter premium do pós-doutorado. A gente não está atrás de ter 1.000 pessoas, né? Inclusive a Ambra vai muito bem financeiramente, eu vou muito bem financeiramente. A questão é uma questão da gente selecionar as pessoas que de fato a gente acredita que a gente vai conseguir contribuir com essa autoridade acadêmica e oferecendo um serviço premium que vai muito além de um certificado, né? Pelo contrário, é muito mais do que isso, tá? Então, a gente também faz essa análise importante de comprometimento da pessoa, né? É, se terei acesso integral ao método em 10. Estou olhando aqui, já estou antecipando aqui as perguntas que eventualmente não foram respondidas, Alfredo, só por uma Ok. questão do horário. Sim, vai ter acesso não só a integrar o método em 10, mas a quem concebeu o método em 10, que sou eu, e que hoje pessoas de 35 países, de todas as áreas do conhecimento, utilizam em inglês, francês, espanhol e português, tá? Ahn, a Tânia falou, Alfredo, que ela não consegue ainda agora, porque ela ainda está no doutorado, mas ela termina esse ano, se ela pode entrar no que vem. E aí? Olha, é o que você falou, né, Felipe? Assim, o momento que a pessoa entra vai impactar para ela, né? Para a gente, certamente, eu acho que a gente vai ter vaga. A grande questão eu acho que vai estar mais competitivo o ano que vem, tá? Mas eu acho que vai ser possível, sim. Estaremos aqui ano que vem. Né? Estaremos. Tem Pós-doc uma não vai pergunta fechar, aqui. gente. Uma Estaremos pergunta, aqui. exatamente. Tem uma pergunta aqui, como você falou, né? E financeiramente para mim não vai mudar nada financeiramente para a pessoa entrar agora, pode mudar muito para a pessoa que entrar, né? O Gabriel Cesário está perguntando aqui se um pós-doutorado, eu imagino que seja um pós-doutorado, né, contempla a possibilidade de engenharia química, Felipe. E ele também pergunta se pode fazer morando no Brasil. Essa segunda pode fazer morando no Brasil, tá, Gabriel? Agora Sim. a outra fica para você. Sim, qualquer área do conhecimento. Método em 10 é usado por pessoas de todas as áreas de conhecimento, de 35 países, em inglês, francês, espanhol e português. Então, pode ser da engenharia química, da engenharia cartográfica, como nós temos, da engenharia aeroespacial, salvo engano, né? Nós temos todas as engenharias e todas as áreas do conhecimento, né? Então, sim, vai ser bem-vindo, Gabriel. Perguntaram sobre custo, eu coloquei aqui o link, que aí o pessoal pode ver os cenários de custo também do nosso pós-doc, Alfredo. Perfeito. Deixa eu só colocar o link aqui também na facilita para as pessoas. Eu acho que a gente concluiu aqui o nosso evento, nossa proposta. A ideia é apresentar uma oportunidade, eu diria que é um caminho que dificilmente você vai achar um outro caminho melhor e que você faz um investimento no mesmo patamar, ou sei lá, o dobro de investimento financeiro e que vai te dar perto o mesmo resultado, a mesma proposta. Dificilmente você vai ter. Então, se você que tem um doutorado e entende que você pode mais, entende que você não chegou no máximo do máximo, que você tem mais potencial, então vem aqui conosco, certamente nós vamos te dar muitas competências, muitas novas habilidades, novas atitudes, vamos ampliar a sua capacidade e vamos fazer com que você, doutor, seja um doutor muito melhor e muito com uma autoridade percebida muito maior pelas outras pessoas. Exatamente. Pessoal, foi uma honra também para mim estar aqui com vocês e receber vocês no nosso pós-doutorado. Venham nesse clima de empolgação, porque a gente vai ter muito trabalho legal pela frente, né? Assim, eu acho que tem diversas formas da gente tomar boas decisões, mas uma delas, que pelo menos para mim pesa muito, é quando eu começo a ver os resultados, sabe? Olha, tive mais aprovações, consegui seleção naquela universidade que eu queria,
conseguir minha internacionalização, conseguir palestrar nos Estados Unidos, conseguir ser remunerado pelo meu conhecimento. Então, isso empolga muito, né? E vocês estão entrando num pós-doutorado que vocês têm uma equipe apaixonada em fazer isso, em produzir esse tipo de resultado. Então, venham com o coração leve para a gente ter muitas conquistas e muitas comemorações ao longo aí desse ano com essa turma especial. Então, uma honra receber vocês no pós-doc. É isso, gente. Estamos aguardando o processo de candidatura de vocês. Falem com a Natasha. Quando chegar no finalzinho, vocês vão fazer uma entrevista comigo, com o Felipe, e vamos começar. E estamos à disposição para ajudar você a conquistar muito